Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal AFerre 2010, eu sou Alexandre Ferri e hoje vamos seguir por mais um capítulo do nosso curso de redes. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas para quem estava acompanhando este curso, pois este vídeo demorou um pouco para ser publicado em virtude de pequenos problemas pessoais. Continuando agora com o nosso curso de redes, vamos falar de alguns parâmetros para então podermos seguir para a aula de configuração do roteador, que será o próximo vídeo deste curso. Vamos falar agora sobre o termo máscara de subrede e para que isso serve. Lembrando a aula 2, a nossa rede utiliza um endereço IP que tem este formato: 4 blocos de números, onde cada bloco pode variar de 0 a 255. Como, por exemplo, este endereço IP da nossa casa, ou então um endereço IP de um servidor na internet. Enfim, teremos aqui milhões de combinações possíveis para determinar um endereço IP. Porém, o que precisamos compreender agora é que este endereço tem duas propriedades embutidas nele. Uma parte inicial deste endereço será a identificação da sua rede e a parte final identificará o seu dispositivo ou o host que estará associado a ele. Para ficar mais fácil de você entender, vamos pensar que o seu computador ligado na rede da sua casa tem agora o seguinte endereço IP: 192.168.0.103. Pela minha experiência, eu diria que 192.168.0 é a parte que identifica a sua rede e o final 103 é o número que identifica o seu dispositivo ou o host que está conectado na sua rede. Mas entendam uma coisa, que se eu não saber como está feita a configuração da máscara de subrede, tudo que eu disser aqui seria uma suposição baseada em minha experiência de redes domésticas, pois o motivo da existência da máscara de subrede é informar para o sistema qual parte do nosso endereço IP é destinado a endereço de rede e qual parte é a definição do dispositivo conectado nesta rede. Uma máscara de subrede como esta, 255.255.255.0, informa que os 3 primeiros blocos que têm o número 255 são destinados a endereço de rede e o último bloco com o 0 é destinado à identificação de equipamento ou host conectado na sua rede. E, portanto, com a máscara de subrede agora, eu tenho certeza que nesta rede 192.168.0 é a parte que identifica a rede e o final 103 é o número que identifica o seu dispositivo host. Então, agora entendemos um pouco mais e com isso nos deparamos com um pequeno problema de limitação nessa máscara de subrede, que é a quantidade de equipamentos que eu poderia ligar nesta rede 192.168.0, pois o último bloco aceita apenas números que variam entre 0 e 255, ou seja, eu teria então 256 combinações possíveis. Porém, o 0 e o 255 são reservados pelas regras de rede para teste e broadcast. Então, eu só posso usar do número 1 até o número 254. E com isso, essa rede com máscara de subrede 255.255.255.0 permitiria usar até 254 dispositivos. E isso podemos considerar o suficiente para 99,99% das residências. Mas e se eu tivesse a necessidade de ligar mais dispositivos na minha casa? Poderíamos criar então 2 redes distintas com a mesma máscara de subrede. Por exemplo, uma rede 192.168.0 no andar térreo da casa e a rede 192.168.1 para o primeiro andar da casa. E assim faríamos uma associação do terceiro bloco
com o andar da minha casa e identificando uma segunda rede na minha residência que permitiria ligar outros 254 dispositivos, aumentando então a possibilidade de conexões para 508 dispositivos conectados em duas redes distintas. Bom, isso seria uma possibilidade, mas também traria alguns transtornos, como a necessidade de fazer uma ponte entre as duas redes que possa permitir que elas se comuniquem. Teríamos de ter então 2 gerenciadores de endereços DHCP configurados e outras coisas que precisaríamos fazer para uma rede se comunicar com a outra rede, e isso muitas vezes pode nos obrigar a repensar este processo para algo mais simples, como por exemplo ter uma única rede como 192.168 e deixar os 2 últimos blocos para identificação de hosts ou dispositivos. E para isso poderíamos então usar a máscara de subrede 255.255.0.0. E isso permitiria eu ligar então 254 vezes 254 dispositivos nesta rede, ou seja, 64.516 dispositivos. Isso é suficiente para você agora? Bom, o cálculo da máscara de subrede não se resume apenas no uso dos números 255 e 0. Ele é um pouco mais complexo que isso, pois você pode usar um mesmo bloco para parte dele ser identificação de rede e parte ser a identificação dos dispositivos. E isso acontece mais em ambientes que exigem uma administração de rede muito mais complexa e precisa que uma residência. Por isso, o meu intuito aqui é te passar uma noção básica de quem é a máscara de subrede e para o que ela serve. Nos aprofundarmos mais neste assunto para configurar uma rede doméstica, onde quase 100% das vezes usaremos a máscara 255.255.255.0, seria desnecessário e envolveria mais tempo de vídeo e conhecimento em nível binário para se executar estes cálculos, fugindo um pouco do objetivo deste curso. Se você conseguiu agora entender quem é a máscara de subrede, o nosso objetivo aqui foi concluído. Agora vamos conhecer outro termo muito usado, que é o DHCP, e como esse cara atua na nossa rede. Lembram do IP variável, que é justamente um IP que varia de número a cada vez que conectamos o equipamento? Então, quem administra estes IPs que serão dados nos equipamentos quando são conectados na nossa rede é o DHCP, ou Dynamic Host Configuration Protocol. Esse protocolo de serviço TCP/IP fica no seu roteador e através de algumas poucas coordenadas que você vai configurar nele, ele vai conseguir gerenciar tudo que se conecta na nossa rede doméstica e necessita de um IP variável. Agora, a gente precisa tomar um cuidado com o DHCP, que é o caso de usarmos mais de um roteador na nossa rede. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você pode precisar de mais de um roteador para estender o sinal Wi-Fi da sua casa, ou até mesmo pelo fato de querer ligar mais equipamentos por cabo de rede. Se a gente deixar os 2 ou mais roteadores ligados na mesma rede, e quando eu digo, pessoal, mesma rede, entendam agora que eu estou falando daquele comecinho do endereço IP que eu expliquei durante a máscara de subrede, ok? Por exemplo, com máscara de subrede 255.255.255.0, a minha rede vai ser 192.168.0 e é essa rede que eu estou falando aqui e que só pode ter um DHCP ativo para gerenciar ela. Se eu estiver ligando um roteador a outro roteador, mas eles têm redes distintas, então um roteador poderia ser o gerenciador da rede 192.168.0 e o outro roteador o gerenciador da rede 192.168.1. Neste caso, eu vou precisar ter então 2 DHCP ativados
para cada um gerenciar a sua própria rede. Agora, se 2 ou mais roteadores ativos na mesma rede, por exemplo, 192.168.0, eles provavelmente vão brigar. Eu sou o novo DHCP desta rede e vou controlar tudo. Só que eu sou o controlador DHCP mais antigo por aqui e eu sempre controlei tudo que estava aqui. Não, eu não vou me desligar. Eu não vou me aposentar agora. Vai lá falar com o administrador da rede. Isso acontece porque cada DHCP vai querer definir um IP para o novo host. E como eles são independentes nesse gerenciamento, eles não vão entrar em um consenso. Portanto, apenas um roteador em uma mesma rede pode ter o DHCP ativo. E qual roteador eu escolho então para gerenciar o DHCP? Com muita certeza, posso te dizer que é aquele que tem a porta WAN conectada ao modem, que vai trazer o sinal da internet na sua casa. E sabe por qual motivo? Porque ele sempre vai precisar estar ligado para que você possa usar a internet. Só por isso. Qualquer outro roteador que seja utilizado para aumentar o alcance da rede na minha casa pode também gerenciar o DHCP. Porém, se ele falhar ou queimar, uma parte da minha casa vai perder o acesso à internet. Só que a outra parte da minha casa continua podendo acessar a rede e navegar normalmente, coisa que não aconteceria se o roteador utilizado para aumentar o alcance da minha rede fosse utilizado como um servidor DHCP. Bom, eu só quero mesmo dizer para você que a regra é ter um único roteador com DHCP ativo na mesma rede. E fica a seu critério escolher, no caso de mais de um roteador, quem é que vai gerenciar a sua rede. Porque perto ou longe do modem vai funcionar da mesma forma. Mas eu queria lhe passar aqui a minha visão daquilo que eu entendo ser o mais correto como uma sugestão de configuração. Outro ponto, além de ativar ou não o DHCP, é escolher o range do DHCP, que vai gerenciar a sua rede. E para isso você deve dizer o IP inicial e final que o seu DHCP vai atuar. Como um exemplo, se a sua rede for 192.168.0, você poderia definir um bloco para IPs variáveis e outro para deixar alguns equipamentos como roteadores, computadores, games ou qualquer outra coisa que se conecte na sua rede com IPs fixos. A maioria dos equipamentos serão utilizados com IPs variáveis, a menos que você force uma outra situação de configuração por alguma necessidade particular sua. Então nós poderíamos definir o range da nossa rede como sendo o IP inicial 192.168.0.100 até o IP 192.168.0.199. Isso me permitiria conectar até 100 equipamentos com IP variável na minha rede doméstica, que é mais que suficiente nos dias de hoje para 99,99% das residências. Só que eu digo que isso é hoje porque a cada dia surgem novos dispositivos que vão usando endereços de rede, como câmeras de segurança, controlar a temperatura da sua banheira pelo celular, acender luzes da sua casa de forma remota e por aí vai. Essa é uma tendência que um dia pode nos levar a conectar mais do que 100 equipamentos e, portanto, a necessidade de mudar esta configuração. Mas o DHCP, quando atribui um endereço para um dispositivo, ele usa o MAC address para associar este novo IP com o equipamento. Só que vamos pensar que um amigo seu, por exemplo, visitou a sua casa em um determinado momento, conectou o celular dele na sua rede e o DHCP atribuiu para ele o endereço 192.168.0.127. Se ele vai embora, o que poderia acontecer com este endereço? No DHCP tem uma configuração de limite de tempo que este endereço fica atribuído para o celular do seu amigo. E se não existir um fluxo de informações dentro deste intervalo de tempo,
o DHCP assume que aquele endereço agora está vago para outros dispositivos poderem usar. E isso significa que podemos ter até mais que 100 dispositivos funcionando na mesma rede, naquele range que nós definimos entre 192.168.0.100 até 192.168.0.199. Porque muitas vezes um dispositivo conectado na nossa rede pode ficar por muitas horas sem usar a rede necessariamente, liberando então o endereço IP para outros equipamentos que precisam da rede. E agora nos resta conhecer mais uma última configuração que a gente pode precisar usar na nossa rede, que é o servidor de DNS. Mas antes vamos entender quem é o DNS ou Sistema de Nomes de Domínio. O DNS é usado sempre que a gente vai navegar na internet e ele serve para tornar o nosso acesso a serviços e sites da internet de forma muito mais fácil. Quando a gente digita o endereço do Google no browser internamente na rede, a palavra Google não significaria nada, pois para saber o caminho do servidor do Google, o que interessa mesmo é o endereço IP dele. Mas o endereço IP, além de não ser muito prático de se guardar, pois ele é da mesma forma muito parecido como um número de telefone, ele pode mudar com o tempo, e isso iria criar muita confusão. Então, para facilitar a nossa vida, alguém criou o DNS. E desta forma, este serviço funciona como um tradutor de endereços, da mesma forma que a gente faz quando a gente usa a nossa agenda de telefones e precisa ligar para alguém. O DNS, então, é um serviço que fica na internet e que tem um endereço fixo para você poder acessar e fazer esta tradução. Como exemplo, a tradução do endereço google.com.br para um código IP. Para ficar um pouco mais claro, vamos entender isso na prática. No browser, a gente digita o endereço google.com.br para chegar no servidor que faz a busca na internet. Nós não conseguimos ver essa tradução de endereços porque o IP para nós não é necessário. Da mesma forma que para o computador, google.com.br não significa nada. Mas tem uma forma de eu conseguir mostrar para vocês isso acontecendo, que é o comando ping no prompt do Windows. E você pode fazer isso na sua casa também. Em executar do Windows, digite cmd para acessar o prompt. Digite o comando ping seguido do endereço google.com.br. Você vai descobrir rapidamente o endereço IP do servidor do Google. Vamos pegar esse endereço IP e digitar ele no navegador de internet. Pronto! Você acaba de acessar o servidor do Google diretamente pelo endereço IP. E note que o browser colocou o endereço google.com na sua barra de endereços, pois esta é a forma que os humanos devem trabalhar. Agora que entendemos para que serve um DNS, nos resta entender por que devemos configurar isso na nossa rede. Se a gente não fizer esta configuração, provavelmente muitas redes ainda vão funcionar, porque existe uma regra que se o DNS da sua rede não for configurado, a rede vai pedir para o seu provedor de internet esta informação. E se a gente não configura isso na nossa casa, ficamos presos naquilo que o nosso provedor de acesso usa como configuração. Quando digo provedor de internet, me refiro a empresas como UOL, NET, Virtua, Vivo, Claro, Rednilf, enfim, uma empresa que leva a internet para a sua casa. Eu mesmo nunca me preocupei com isso, até um dia que meu computador não conseguia mais navegar pela internet. E descobri que estava faltando a configuração de DNS na minha rede. Com isso, cheguei à conclusão que meu provedor de acesso na internet um dia resolveu deixar o DNS desconfigurado e sem nos avisar, como sempre é feito aqui no Brasil, os clientes ficam batendo a cabeça para descobrir as coisas. Eu vou mostrar agora o sintoma disso, porque vou apagar esta configuração do meu roteador e a minha rede neste momento vai ficar sem um norte de servidor de DNS. Assim vocês podem ver o que acontece. Se o meu provedor de acesso na internet estivesse com esta configuração,
eu não teria esses problemas como estou mostrando para vocês aqui no vídeo. O servidor de DNS é um camarada que o equipamento assume a configuração que estiver mais próxima do equipamento que você está utilizando. Ou seja, se na minha rede não existir uma configuração de DNS, ele assume a do provedor de acesso da internet. Mas se eu configurar isso no roteador com DHCP ativo, eu terei o DNS da minha rede configurado por mim. E todos os equipamentos que acessarem esta rede vão obedecer esta configuração. Mas eu também posso configurar isso no meu dispositivo, host ou equipamento que eu estiver usando. E assim, este equipamento pode ter uma configuração individual diferente daquilo que está na minha rede. Agora, você já deve estar entendendo que o DNS precisa ser configurado para a gente garantir uma performance boa e estável da nossa rede, eliminando assim as interferências que o provedor de acesso à internet poderia causar. Existem muitas empresas que fornecem gratuitamente este serviço de DNS, como o próprio Google, que usa estes endereços. Ou então, uma empresa aqui do Brasil poderia ser esta. Agora, você deve estar ficando com algumas dúvidas. Por que existe um servidor principal e um outro secundário? Porque se o servidor principal parar de funcionar, o secundário vai assumir o serviço, até que o principal volte a funcionar. Alguns roteadores aceitam até mais de 2 servidores de DNS na sua configuração, mas isso já é um pouco de exagero para um ambiente doméstico. Fica então uma dúvida agora: qual o servidor DNS que o canal AFR 2010 indicaria para você? Se o serviço é rápido em trazer o IP daquele endereço, sua ação termina nesse momento que você recebe o endereço IP. E depois disso, colega, é performance de rede e servidor. E o DNS deixa de atuar. Entende como a participação do DNS é algo pequeno nesse conjunto? Se temos uma empresa como o Google oferecendo um serviço estável e rápido, eu indico sem dúvida este servidor de DNS. Afinal, o suporte que essa empresa tem em termos de profissionais e equipamentos não me deixa nenhuma dúvida. A decisão sobre qual empresa usar é sua, e neste vídeo eu deixo registrado também a minha opinião a respeito disso. Bom, pessoal, tudo isso que falei até aqui vai se completar com as últimas aulas que pretendo fazer no momento que vamos configurar efetivamente o roteador como principal e um outro vídeo mais para frente configurando um roteador como extensão da nossa rede. E nessa hora vamos ver na prática todas estas e talvez mais algumas teorias sendo aplicadas. Um forte abraço a todos e nos veremos no próximo vídeo.